a todos los que nos sintonizan a través de nuestra radio web y a todos los que nos asisten a través de YouTube y Facebook Live. Esta es una transmisión desde la ciudad de Boa Vista, Brasil, y para el mundo entero, llevando y proclamando el dulce evangelio de Jesucristo. Evangelio según Mateo, capítulo número 9. La palabra se lee y dice de la siguiente manera. A palavra se lê e diz da seguinte maneira. Yo estaré leyendo primero, luego leerá el hermano traductor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam descarregados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Y amados hermanos y queridos amigos, Amados irmãos e queridos amigos, Jesús cumpliendo la tarea dada por el Padre en la tierra, Jesus cumprindo com a tarefa dada pelo Pai na terra, como un hijo obediente a su Padre. como filho obediente ao seu Pai. En repetidas oportunidades Jesús dijo estas palabras: E muitas vezes Jesus disse estas palavras: yo no vine a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Eu não venho para julgar, senão para salvar o que tinha se perdido. De manera que Jesús fue un hombre trabajador. Então Jesus foi um homem trabalhador. A partir de los 30 años Jesús inicia su ministerio con poder y gloria. A partir dos 30 anos, Jesus começa o seu ministério com o poder de Deus. Jesús fue, y antes de iniciar su ministerio, dice la Biblia que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Diz a Bíblia que Jesus teve 40 dias e 40 noites antes de começar o seu ministério. Estuvo en ayuno Jesús. Esteve em jejum Jesus. O sea que Jesús se preparó antes de iniciar el trabajo espiritual. Então Jesus teve um preparativo antes de começar o seu ministério espiritual, Para que pudiese tener un respaldo del Padre. para que ele pudesse ter respaldo do Pai. Y Jesús inicia a recorrer todas las ciudades, E Jesus iniciou recorrendo todas as cidades e aldeias, llamando a hombres y mujeres a un arrepentimiento. chamando a homens e mulheres para um arrependimento. Juan el Bautista había testificado de Jesús diciendo: João o Batista retificava de Jesus, dizendo: yo ciertamente bautizo en agua, eu certamente vou batizo nas águas, pero detrás de mí viene uno mas por trás de mim vem que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Él os bautizará Ele vos batizará con Espíritu Santo com o Espírito Santo y en fuego. e em fogo. Espíritu Santo Espírito Santo y fuego. e fogo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Quantos aqui tem o Espírito Santo? Jesús al desierto fue llevado por el Espíritu Jesus ao deserto foi levado pelo Espírito en sus días de ayuno. nos seus dias de jejum. Por eso es tan importante ayunar, É por isso que é importante jejuar, porque el ayuno quema la carne, porque o jejum queima a carne, anestesia la carnalidad, anestesia a mortalidade. y ya no andamos según el mundo, sino que andamos según el Espíritu. E
E nós já não anda segundo a carne, senão segundo o Espírito. Y por eso Satanás lo tentó en el desierto. Por isso foi que Satanás tentou Jesus no deserto. Pero ya todos sabemos quién fue el ganador en esa tentación. Mas já nós sabemos qual foi o que ganhou naquela luta. ¿Y por qué fue que ganó Jesús? ¿Por qué fue que Jesús obtuvo la victoria? Por que foi que Jesus obteve a vitória? Porque estaba preparado. Porque ele estava preparado. Tuvo la suficiente fortaleza Teve suficiente força para decirle al diablo para se sostener diante do diabo y decirle: e disse-lhe: apártate de mí, Satanás, afasta-se de mim, Satanás, porque escrito está: porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás ao Senhor teu Deus adorarás, y a Él solo servirás. solo a Ele servirás. ¿Usted quiere tener victoria? Você quer ter vitória? ¿Queremos tener triunfo? Você quer triunfar? ¿Queremos soportar la tentación? Você quer suportar tentações? Entonces volvamos a la oración y al ayuno. Então voltamos para a oração e o jejum. Tenemos una guerra espiritual Temos uma guerra espiritual contra Satán y sus demonios. contra Satã e os seus demônios. Y Jesús dijo E Jesus diz que habían géneros que tinha gêneros que con nada que salían com nada podia ser, sino con oración y ayuno. senão com jejum e oração. Si no hay oración y ayuno, Se não tem oração e jejum, vamos a permanecer débiles ante los ataques de Satanás. vamos permanecer fracos diante das tentações de Satanás. Un cristiano que no ora y que no ayuna Cristão que não jejum, que não ora, está hecho un escombro, no sirve. Cristão que não jejum, que não ora, não presta. No puede ser un soldado. Não pode ser soldado. El soldado para ir a la guerra tiene que estar preparado antes. O soldado para ir para a guerra tem que estar preparado. Los soldados no van a la guerra a prepararse. O soldado não vai para a guerra para se preparar. Los soldados se preparan antes de ir a la guerra. O soldado se prepara antes de ir para a guerra. Por eso fue que Jesús se preparó antes. Por isso foi que Jesus se preparou antes. 40 días de ayuno 40 dias de jejum y luego fue a la guerra e depois foi à guerra a arrebatar a las almas al diablo para arrebatar as almas ao diabo y entregárselas a papá Jehová. e entregá-las a nosso Deus. Esas almas que andan en las ruas, Essas pessoas que estão na rua, que andan en delitos y pecados, que estão em delitos e pecados, dentro del cuerpo de esas personas, dentro do corpo dessas pessoas, allí habitan espíritus inmundos. ali habitam espíritos imundos, Mujeres que son prostitutas, mulheres que são prostitutas, dentro de su cuerpo dentro do seu corpo tienen un espíritu de prostitución. tem espírito de prostituição. Está bombachira en ese cuerpo. Está batida nesse corpo. No se puede ver porque es espiritual, Você não enxerga porque a luta é espiritual. pero somos cuerpo y somos una casa donde o habita Dios o habita el diablo. Mas somos corpo, mas somos uma casa onde habita Deus ou habita demônios. O sea, mis amados, Então, meus amados, que no podemos llegarle a la humanidad, al mundo, con palabras de humana sabiduría, então nós não podemos chegar à humanidade com palavras ou sabedoria do humano, sino con poder del Espíritu. senão com o poder do Espírito. Que la palabra salga por el Espíritu, Que a palavra saia pelo Espírito, para que la palabra llegue al corazón. para que a palavra chegue no seu coração. Y esas mujeres y esos hombres E essas mulheres e esses homens sean libres, ser libertados, como dijo Jesús. como Jesus diz. Y si el Hijo del Hombre os E libertare, se o Filho do Homem libertare, seréis verdaderamente libres. serão verdadeiramente livres. Y conoceréis la E verdad. conhecerei a verdade. Y la verdad os hará E a verdade vos libres. libertará. Não, Esa verdad está en nosotros. essa verdade está em nós. ¿Cuándo conocieron esa verdad? Quando vocês conheceram a verdade, Entonces hay que estar libres. então estão livres. ¿Por qué hay que personas que no son libres? Por que tem pessoas que não são livres? Porque no han conocido la verdad. Porque não han conhecido a verdade. Porque le han predicado un evangelio light, Porque estão pregando um evangelho livre, un evangelio muerto, um evangelho morto, un evangelio adulterado. um evangelho adúltero.
le predican la palabra, e pregam a palavra, pero a su manera. mas na sua forma, El hombre sigue en su o pecado. homem continua no seu pecado, El hombre sigue en la o maldad, homem continua na sua maldade, porque no está recibiendo la verdad. mas porque não está recebendo a verdade, Está engañado. está enganado, No hay libertad en él. não tem verdade nele. Por eso en estos tiempos finales, Então, nesses tempos finais, lo que Dios está o buscando que Deus está procurando son a hombres y mujeres é homens e mulheres que sean libres que sejam livres, para que puedan ir, para que possam ir llevar la palabra levar a palavra y por medio de su e predicación pelo meio da pregação, muchas almas muitas almas ser salvas ser salvas de la ira venidera da ira que y vem de las garras de Satanás. e das mãos de Satanás. Que el Señor reprenda a ese Que pájaro. Deus repreenda esse diabo. Denle un aplauso lindo al Señor. Bate palma para o Senhor. Jesús nos deja una gran enseñanza Jesus nos deixa uma grande ensinança para que podamos cumplir con el trabajo y la gran comisión. para que nós podamos cumprir com o trabalho e a grande comissão. Porque hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Mas porque fomos chamados para pregar o Evangelho. Pero el Evangelio verdadero, Mas o Evangelho verdadeiro, sin añadir y sin quitarle. sem acrescentar, mas sem tirar. Pero hay que estar lleno del Espíritu Mas Santo. tem que estar cheio do Espírito Hay que Santo. estar lleno de poder. Tem que estar cheio de poder. Que cuando hablemos la E palabra, quando nós falemos da palavra, los demonios se sujeten. os demônios se sujeitem. ¿Dónde están los demonios? Aonde que estão os demônios? ¿Dónde que están los demonios? Aonde que estão os demônios? ¿En una casa? Em uma casa? ¿En un carro? No carro? No. Não. Ahí no está, no. Aí é que não estão. Los demonios están en el cuerpo de las personas. Os demônios estão nos corpos das pessoas. Por eso debemos tener el poder del Espíritu Santo. É por isso que nós devemos ter o poder do Espírito Santo. Jesús, versículo 35, dice Jesus no versículo 35 diz que iba recorriendo todas las ciudades y aldeas, que ele ia recorrendo todas as cidades e aldeias, enseñando en las sinagogas de ellos ensinando na sinagoga deles y predicando el evangelio del reino. e pregando o evangelho do reino. Jesús primero llevaba la palabra Jesus primeiramente levava a palavra y luego venían las sanidades. e logo trazia a sanidade. Porque ¿de qué le vale a un hombre, Porque de que presta para um homem, a una persona, a uma pessoa recibió un milagro de sanidad? recebeu o milagre e a sanidade? Fue sano de cáncer, Ser sarado de câncer, fue sanado de SIDA, pode ser sarado de sida, fue sanado del COVID-19 foi sarado de Covid-19 u otra enfermedad, ou outra doença, pero continúa en pecado. mas continua em pecado. Yo quiero decirle, amados, Eu quero lhes dizer, amado, que en el infierno que no inferno hay millones de há personas milhões de pessoas que en vida que na vida recibieron milagro de Dios, tiveram muitos milagres de Deus, recibieron sanidad, tiveram sanidade, recibieron liberación, tiveram liberações, pero luego se apartaron de Dios, mas logo depois se afastaram de Deus, siguieron en el pecado, continuaram no pecado, siguieron en la inmundicia, continuaram na imundícia, se murieron en pecado se encheram de pecado y ahora están en el infierno, e agora estão no inferno, donde el gusano no muere onde o bicho não morre y la llama nunca se apaga. e o fogo nunca se apaga. Hay un fuego eterno, Tem um fogo eterno lá, sufrimiento eterno. sofrimento eterno lá. Ese es el pago del pecado, É o pago do pecado, la consecuencia de la desobediencia. as consequências da desobediência. Pero usted sonríase, Mas pode se sorrir, porque tengo buena noticia para porque ustedes. tem uma boa notícia para te dar. Esa noticia es esta, É essa notícia que vou te dar. la que dijo Pablo. Aquela que diz Paulo: Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pare allí, Para ali. pare con los aplausos, Pare com as palmas. porque no llego hasta allí. Porque não terminou ali. Para los que están en Cristo, dice Pablo, Para aqueles que estão em Cristo, Paulo diz, pero no a los que andan según la carne. mas não aqueles que andam segundo a carne. ¿Usted anda según la carne? Você está segundo a carne?
¿Andan no? Não está andando, não? Porque el que anda según la carne puede decir que está en Cristo, pero puede andar en la carne. Mas porque aquele que diz que está na carne, pode ser que está em Cristo, mas está na carne. Por eso Pablo dijo, no los que andan en la carne, Por isso Paulo falou, não para aqueles que estão na carne, sino los que andan según el Espíritu. senão aqueles que estão no Espírito. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Ahora Deus. sí, puede alabar. Jesús Jesus sanaba a todos los enfermos, sarava todos os doentes. pero luego que le predicaba la palabra. Mas logo depois que pregava a palavra, Aquí dice la Escritura, está dizendo a Escritura, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. e sarando todas as enfermidades e molestias entre o povo. Hay muchas personas ahora enfermas, Tem muitas pessoas nesse momento doentes. cantidad de personas ahorita enfermas y asustadas, Quantidade de pessoas doentes e ainda assustadas. contagiadas con el COVID-19. Estão contagiadas com o Covid-19. Mas ellos están esperando que Dios les sane, Mas eles estão aguardando para Deus sarar. pero no quieren renunciar al pecado, Mas não quer largar o pecado. no quieren renunciar a las vanidades. Não quer largar as vanidades. Entonces, ¿para qué es que quiere que Dios los sane? Eles só querem a sanidade. ¿Para qué es que quiere que Dios los sane? Para que você quer sua sanidade? Para seguir pecando, Para continuar no pecado. para continuar haciendo mal. Para continuar fazendo o pecado. Por eso Jesús primero predica la palabra, llama a arrepentimiento y luego viene la sanidad. Por isso Deus primeiro prega a palavra e depois chama para arrependimento e logo depois faz os milagres. Versículo 36. Versículo 36. Al ver las multitudes, Ao ver e vendo a multidão, tuvo compasión de ella. teve grande compaixão deles. Jesús es compasivo. Jesus é compassivo. Por eso fue que vino a la tierra. Por isso ele veio à terra. Porque desde el cielo nos miró. Porque dos céus eles nos viu. Y Jesús miró que no había uno sin pecado. E Jesus viu que não tinha sem pecado. Todos pecaron. Todos pecaram. Por cuanto todos pecaron, Porquanto todos pecaram, están destituidos de la gloria de Dios. estão destituídos da glória de Deus. Si en la tierra hubiese habido por lo menos uno, Se na terra não tivesse problema por lo menos un justo, pelo menos justo, que no hubiese pecado, que não tivesse pecado, Jesús no hubiese venido. Jesus não tivesse vindo. Pero Jesús tuvo que venir Mas Jesus teve que vir a morir por nosotros, para morrer por nós. porque tuvo compasión, Porque teve compaixão. porque estábamos descarriados Porque nós estamos desviados. y nuestra ruta E nossa ruta era rumbo al infierno. era ruta para o inferno. Mas dice la Escritura un versículo muy lindo: Mas a Bíblia fala versículo muito lindo, de tal manera que de tal maneira amó Dios al mundo, Deus amou ao mundo, que envió a su unigénito Hijo, que enviando seu primogênito Filho, para que todo aquel que en él crea para que todo aquele que crê no se pierda, não se perda, mas tenga la vida mas eterna. tenha a vida eterna. Aleluya. Jesús tuvo compasión de esa multitud, Jesus teve compaixão daquela multidão, porque eran como ovejas que no tenían pastor, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, descarriadas, desviadas. y tuvo Jesús compasión. E teve Jesus muita compaixão. Versículo 37. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: Então disse para os seus discípulos: a la verdad la mies es mucha, a seara e realmente é grande, mas los obreros pocos. mas poucos são os ceifeiros. Verso 38. Versículo 38. Rogad pues Rogai, pois, al Señor de la mies ao Senhor do será, que envíe obreros a su mies. que mande ceifeiros para a sua será. O sea que hay Então tem
cantidades de personas, quantidade de pessoas, multitudes multidão que tienen la misma ruta hacia el infierno. que tem a mesma rota hacia o inferno. Y por eso Dios necesita Então Deus precisa de hombres y mujeres valientes, de homens e mulheres valentes, llenas del Espíritu Santo, cheios do Espírito Santo, hombres y mujeres de oración, homens e mulheres de oração, hombres y mujeres de ayuno, homens e mulheres de jejum, que digan como decía Abraham, que vivam como dizia Abraão, como decía el profeta Isaías: como Isaías dizia: heme aquí, Señor, Eis-me aqui, Senhor, heme aquí, Señor, eis-me aqui, Senhor, envíame a mí. envia-me a mim. Aleluya. Aleluia. Por segundo descienden almas al infierno. Por segundos, muitas almas descendem para o inferno. Ahora que yo hablo con ustedes, Agora que eu faço com vocês, están almas descendiendo al infierno. agora mesmo tem almas descendendo ao inferno. Y la iglesia de Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? E a igreja de Jesus, o que está fazendo? Encerrados en casa por miedo al virus. Está nas suas casas com medo ao Covid-19. No le predican a nadie. Não pregam para ninguém. No le hablan a nadie de Jesús. Não falam para ninguém de Jesus. Y lo que nos enseña la Biblia E o que a Bíblia nos ensina es que de gracia recibimos, é que nós recebemos de graça. debemos dar de gracia. Nós devemos dar de graça. Mateo 10:10. Mateus 10. De gracia recibisteis, De graça recebiste, dad de gracia. pode dar de graça. Jesús vio la multitud descarriada Jesus viu aquela multidão y desviada sintió tristeza en su e corazón, sentiu muita tristeza no seu compasión, compaixão cuando veía al borracho, quando ele via aqueles vevos, a la prostituta. aquela prostituta. Jesús tenía compasión. Jesus tinha compaixão. Cuando agarraron a aquella mujer adúltera, Quando pegaram aquela mulher adúltera que la trajeron para él, que trazeram perto dele, le dijeron: esta mujer hay que apedrearla. disseram-lhe: essa mulher tem que ser apedreada. Mas Jesús le dijo: Mas Jesus lhe disse: el que esté libre de pecado, aquele que esteja livre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. seja o primeiro em lançar a pedra. Y Jesús quedó esperando. E Jesus ficou esperando. Empezó a escribir en la tierra. Ele começou a escrever na terra. Cuando Jesús se levanta, Quando Jesus se levantou, no mira a nadie, não tinha ninguém, solo la mujer sola, só a mulher só. la mujer sola allí. Só a mulher. Y le dijo Jesús: E Jesus lhe disse: mujer, mulher, ¿dónde están los que te condenaban? onde estão aqueles que te condenavam? ¿Ninguno te condenó? Ninguém te condena? Y ella le dijo: ninguno, Señor. E ela disse: ninguém, Senhor. Y Jesús le dijo estas palabras tan hermosas: E Jesus falou essas palavras tão lindas: ni yo te condeno, nem eu te condeno, ni yo te condeno, nem eu te condeno, ni yo te condeno. nem eu te condeno. Vete y no Va. peques más. Vai-te e não peques mais. Ni yo te condeno, dice Jesús. Nem eu te condeno, diz Yo te Jesus. perdono, Eu te perdoo, pero no peques más. mas não peques mais. Ya tienes que dejar el Tu adulterio. tem que deixar o Ya adultério. tienes que dejar la Tu tem prostitución. que deixar a Ya prostituição. tienes que dejar la mentira. Você tem que deixar a mentira. Y allí vemos la misericordia de Jesús con aquella mujer. E ali vemos a misericórdia de Jesus com aquela mulher. Lo mismo debemos sentir nosotros O mesmo nós devemos sentir cuando vemos a un borracho, quando nós vemos um bêbado, a un pecador a um pecador por la rúa. pelas ruas, Sentir esa compasión sentir essa compaixão y hablarle de e Jesús. falar-lhe de Jesus. Porque ahora nosotros tenemos a Jesús. Porque agora nós temos esse Jesus. Somos libres. Somos livres. Debemos llevar esta comida, Devemos ir levar essa comida, esta medicina esse medicamento que quita el pecado. que tira o pecado. Y es Jesús, el Hijo de Dios, E é Jesus, o Filho de Deus, que vino a dar vida que veio a dar vida y vida en e vida abundancia. em abundância. Alabado sea Dios. Louvado seja Deus. Vamos a acompañar a lo que dice Pablo en Filipenses. Vamos acompanhar o que disse Paulo aos Tessalonicenses. Filipenses,
Filipenses, capítulo 2. capítulo 2. Filipenses capítulo 2, Filipenses, capítulo 2. versículo número 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Que estamos casi que finalizamos. Sonríanse, que Jesús le ama. Capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice la escritura: no mirando cada uno por lo suyo propio, Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, Não atente cada para o que é propriamente seu, sino cada cual también por lo de los otros. mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 5. Versículo 5. Haya pues De sorte que haja en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. ¿Cuál era el sentir que hubo en Cristo? Qual foi o sentir que teve Cristo? ¿Se olvidaron? Compasión. Ese era el sentir que hubo en Jesús, compasión. Sentía amor, misericordia, y por esa compasión le hablaba a los perdidos. Qual foi o sentir que teve Jesus? Ele teve compaixão e por isso falava da palavra de Deus. Versículo 6 dice: Versículo 6 diz el cual siendo en forma de Dios, que sendo em forma de Deus, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, não teve por usurpação ser igual a Deus, sino que se despojó a sí mismo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de siervo, tomando a forma de servo, hecho semejante a los hombres. se fazendo semelhante aos homens. Por esa compasión Jesús se humilló, Por isso a compaixão que Deus se humilhou, se hizo hombre, se fez homem, se humilló se humilhou hasta lo sumo até o sumo para darnos salvación, para dar-nos a salvação. y nos dejó el legado, Ele nos deixou o caminho, nos dejó un mandamiento: ele deixou o mandamento. ir por todo el mundo Ide pelo todo mundo y predicar e pregai el o evangelio evangelho del reino. do reino. Debemos cumplir con eso, Devemos cumprir com isso. y más en estos tiempos finales, E mais nesses tempos finais, donde se ha levantado apostasía, onde está se levantando a apostasia, religiones, religiões, herejías. heresias. Ahí es cuanto más Aí é quanto mais debemos predicar la verdad, nós devemos falar da verdade, porque somos la sal de la porque tierra, nós somos a sal da terra, somos la luz del mundo, somos a luz do mundo. y nadie agarra una luz y la esconde. E ninguém pega uma luz e esconde-la. La luz es para alumbrar, A luz é para alumbrar, la sal es para salar la tierra. a sal é para a terra. Si la luz no alumbrara, Se a luz não alumbrara, todo quedaría en tiniebla. tudo ficaria em trevas. Si se acabara la sal, Se se acabara a sal, la tierra se hiciera insípida. a terra se fizesse insípida. Debemos cumplir con la gran comisión. Nós devemos de cumprir com essa comissão. Pablo le dice a Timoteo, Paulo lhe disse a Timóteo, segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. segundo a Timóteo capítulo 4, Versículo 1. versículo 1. Lea conmigo. Leia comigo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Te conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. que há de julgar aos vivos e aos mortos na sua vida e no seu reino. Que prediques la palabra, Que pregues a palavra, que instes
que instes a tiempo y fuera de tiempo. a tempo e fora de tempo, Redarguye, redarguas, reprende, repreendas, exhorta con toda paciencia y doctrina. exortes com toda a longanidade e doutrina. Pablo aconseja a Timoteo Paulo aconselhou a Timoteu que hable la verdad, que fale a que verdade, predique la verdad, que prega a verdade, que reprenda el pecado, que repreenda o pecado, que que exhorte exorte a los carnales, aos carnais, a los mundanos, aos mundãos, a los sensuales, aqueles sensuais, a tiempo y fuera de tiempo. a tempo e fora de tempo. Verso 3. Versículo 3. Porque vendrán tiempos Porque virá tempo cuando no sufrirán la sana doctrina, em que não sofrerão a sã doutrina, sino que teniendo comezón de oír, mas que tendo comichão nos ouvidos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, amontonarão para si doutores conforme a suas próprias concupiscências, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Eso es notorio en este tiempo. Mas esse é notório nesses tempos. Muchos falsos profetas, Muitos falsos profetas, muchos falsos ministros, muitos falsos ministros, falsos pastores falsos pastores, que enseñan una falsa doctrina. que ensinam uma falsa doutrina. ¿Qué es lo que nos dejó el Señor Jesús a O nosotros? que Deus nos deixou para nós? Hablar la verdad. Falar da verdade. Y lo que Pablo aconseja a Timoteo, E o que Paulo aconselha a Timóteo, su hijo en la fe, seu filho na fé, es que reprenda el pecado, é que repreenda o pecado, que exhorte y hable verdad. que exorte e fale a verdade. En el versículo 5 le dice: No versículo 5 ele diz: pero tú, mas tu, sé sobrio en todo, sé sóbrio em tudo, soporta las aflicciones. sofre as aflições. ¿Por qué vamos a tener aflicciones? Por que nós vamos ter aflições? Por hablar la verdad. Por falar a verdade. Pablo dijo: Paulo diz: tengo enemigos tenho inimigos por hablar la verdad. por ter falado da verdade. Esta iglesia tiene muchos enemigos Essa igreja tem muitos inimigos porque defiende la verdad, porque defende a verdade, porque enseña la doctrina porque ensina a doutrina sin añadirle y sin quitarle. sem acrescentar e sem tirar. Por eso muchos son enemigos de esta iglesia. Por isso muitos são inimigos dessa obra. Pero aunque tenemos muchos enemigos, Mas ainda que temos muitos inimigos, tenemos de amigo al Rey de Reyes y Señor de temos Señores. de amigos ao Rei de Reis, Senhor de Senhores, Porque hablamos la verdad. por falar a verdade. Soporta las aflicciones, le dijo Pablo a Timoteo. Paulo falou para Timóteo que suportar as tentações. Algo más. Mais uma coisa, Haz obra de evangelista. faz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumpre o teu ministério. ¿Usted está cumpliendo su ministerio? Tiene que predicar el evangelio. Tem que pregar o evangelho. Tiene que hablar de Jesús. Tem que falar de Jesus. No puede esperar que sea ungido de evangelista. Você não pode esperar que seja um evangelista. No puede esperar que sea ungido de pastor. Não tem que esperar que seja ungido do pastor. Muchos están esperando eso. Você já tem que estar pregando isso. Muchos están esperando eso. Muitos estão esperando isso. Ser ungido de pastor. Ser ungido do pastor. Ser ungido de profeta. Ser ungido do profeta. Ser ungido de apóstol. Ser ungido do apóstolo. Pero es porque no tienen amor a las almas. Mas é porque não tem amor pelas almas. No tienen compasión como Jesús. Não tem compaixão como Jesus. No hay en ellos Não há neles el mismo sentir aquele mesmo sentir que hubo en Jesús. que houve em Jesus. Porque el verdadero cristiano Porque o verdadeiro cristão predica la palabra prega a palavra sin ningún título. sem nenhum título. No necesita de un púlpito para predicar. Não precisa de um púlpito para pregar. Porque los verdaderos púlpitos Porque verdadeiramente o púlpito están en las ruas, está nas ruas, en las plazas, nas praças, en el mercado, no mercado, en los hospitales. nos hospitais. Ahí están los púlpitos. Ali é onde estão os púlpitos. Juan el Bautista no tenía un púlpito. João Bautista não tinha púlpito. Predicaba en el Jordán. Pregava no Jordão. Y donde veía a Herodes, E onde via Herodes, le reprendía el pecado. repreendia o pecado. El título no salva. O título não salva. Un diploma no salva. O título não salva. Un carnet no salva. Um cartão não salva. Lo que salva O que salva
es que seamos hijos obedientes a la palabra. é que sejamos filhos obedientes à palavra. Alabado sea Dios. Louvado seja Deus. Si por título fuésemos salvos, entonces imagínense. Se pelos títulos nós pudéssemos ser salvos, então imagine. No estuviese un apóstol en el infierno. Não tivesse apóstolos no inferno. Ahí en el infierno está un apóstol. Lá no inferno tem apóstolo. Judas Iscariote. Judas, o Iscariote. Con tu apostolado se fue al infierno. Se perdió Judas. Se perdeu Judas. Y nosotros no queremos perdernos. Nós não queremos perder. Queremos ser salvos. Nós queremos ser salvos. Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Paulo lhe diz a Timóteo: cumpre o teu ministério, Porque yo ya estoy para ser sacrificado. porque eu já estou sendo para ser oferecido. Y el tiempo de mi partida está cercano. E o tempo da minha partida está próximo. He peleado la buena batalla. Combati o bom combate, He acabado la carrera. acabei a carreira, He guardado la fe. guardei a fé. Por lo demás, Desde agora, me está guardada la corona de a justicia, coroa de justiça me está guardada, la cual me dará el a qual o Señor, Senhor, juez justo, justo juiz, en aquel me dará día. naquele dia. Y no solo a mí, E não somente a mim, sino también a todos los que aman su venida. mas também todos aqueles que amaram sua venida. Aleluya. Mis amados, Meus amados, queremos que estas hermanas prediquen el Evangelio. nós queremos que essas irmãs preguem o Que Evangelho. estos hermanos prediquen el Evangelio. Que esses irmãos preguem o Evangelho. Que primeramente se preparen. Que primeiramente se preparem. Ayuno y oración. Jejum e oração. Obediente. Obedientes. Obediente al pastor. Obediente ao pastor. Respetuoso. Respetuosa. Siendo de ejemplo. Servo de exemplo. Teniendo características de Jesús. Terendo essas características de Jesus. Amor. Amor. Humildad. Humildade. Fe. Fé. Mansedumbre. Longanimidade. Para que pueda llevar la palabra. Para que possa levar a palavra. Y ser soldado de E Jesucristo. ser soldado de Jesus. Para expandir la sana doctrina Para espalhar a sana doutrina en todo Brasil. em todo o Brasil. Que conozcan la verdad. Que conheçam a Y verdade. sean libres E sejam livres por la palabra de pela Dios. palavra. Denle un aplauso lindo al Bate Señor. palma para o Senhor Póngase de Jesus. pie. Coloque-se nos seus pés. Diga conmigo, Señor, Diga comigo, Senhor. gracias por tu palabra. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Ayúdame Nos ajude a para obedecerla, obedecê-la, a llevar tu a palabra, levar a tua palavra, cumplir mi ministerio, cumprir o nosso ministério, predicando tu palabra. pregando a tua palavra. En el nombre de Jesús. Em o nome de Jesus. Amén. Amém. Denle un aplauso lindo al Bate Señor. palma lindo para o Senhor.